Ele pra você começar, né? Vê que tá bom o seu som. Tá bom o retorno? Está gravando? Está gravando. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Está começando diretamente... Opa! Porra, que empolgadão, velho. Calma aí, Kizeira, tá maluco? Senhoras e senhores, está começando diretamente de Orlândia, na Flórida, mais um DR Podcast. Aê! Agora sim, cara. Puta merda, demite o estagiário, né? Você vai ver. Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje, com essa voz, amor, o que você achou? Voz de depois de uma semana gripado. Você também dá os dois, né, cara? Tá. Coisa feia. Pois é. E hoje estamos com ela, Roberta Gomes. Roberta, que demorou pra vir aqui, hein, Roberta? Demorou, mas hoje deu certo. Que bom, né? Que bom. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao DR. Sabe que aqui o core do programa é DR, discussão de relacionamento. A gente vai meio que discutir na sua frente. Não acredito. Você vai ter que falar quem tá certo vai em dar- cada vai dar problema sua da nossa opinião. vida. Vai colocar nessa situação? Imagina. Vai. Tipo, a gente vai tretar aqui na nossa Entendi. frente alguma coisa que a gente Mas a discute. galera Aí você vai acha- falar assim, essa aí quem tem razão é o Rubens. A galera acha que é de DR, de discutir relacionamento, mesmo, né? né? Mas não, é Dora e Rubens. Ou Dora Rodrigues, né? Se caso o Dora Rubens não quiser Rodrigues, mais, Não, aí tem a Dora Rodrigues. Dora aqui. Rodrigues. Minha teoria é que ela sempre quis me quicar. Mentira. Sempre. Quem que criou esse nome? Você. Foi eu? Tá bom. Mas não foi por isso, Olha, não. cara. Vai. Começou a DR. que a minha É, ideia- e aí, pronto, E aí, viu, né? começou? Como é que é? Lembrando que esse episódio aqui é um patrocínio da Insider, que faz todo o nosso vestuário que a gente usa aqui no DR. Também leva para sua casa muito conforto, tecnologia, espaço, obviamente, porque você vai economizar muito espaço usando Insider, porque todo o tecido dela é muito compacto, muito fininho e cabe em qualquer lugar. Se você vai viajar, então não tem coisa melhor, E né? pode usar com vários looks, né? Além de treinar, você pode também sair com a roupinha. Pode usar com o look Skywalker, Com o look. se eu quiser. Ai, que você besta. Qualquer look, você falou. Pode ser também. Enfim, Ela você vai... desamassa no corpo também, viu, gente? Desamassa no corpo, não dá cheiro, cara. Sabe aquele chulé debaixo do braço? Chulé debaixo do é bom, braço. Nossa. não é? Pode Não tirar tem aqui agora. Insider. Acabei de treinar, se você quiser ver se Passo. quer testar. Obrigado. Você pode comprar com o cupom DR12, chega aí na sua casa, no conforto do seu lar, e você ajuda pra caramba o DR Podcast aqui, tá bom? Mostra pra eles que nossa comunidade curte usar coisa de qualidade também, ou não é? Oh, certeza. Bom demais. Roberta Gomes, Sim. quanto tempo de América? 4 anos. Já? Fizemos agora em agosto. 4 anos. Caraca. E vamos começar do final, meio que do final, né? O que te trouxe para os Estados Unidos? Assim, na verdade, foi uma oportunidade de viver algumas coisas Puxa, tá. novas, diferentes, Uhum. na área profissional, pessoal. Trazer o meu filho para ser criado numa cultura diferente, a gente ter essa oportunidade, porque ele tinha completado 3 aninhos, né? Uhum. E a gente já veio em seguida. 4 anos e a gente já veio em seguida. Ele completa 4 em julho, em agosto nós viemos para cá. Entendi. A gente estava, assim, na verdade, a minha parte, eu sou personal, né? Na minha parte lá na minha cidade, eu estava com a minha profissão meio estabilizada, que eu tinha aluno praticamente. Estava bem. A gente também tinha uma loja de suplemento, com essa era de tudo online, a loja física, ela começa a dar uma Sentiu Uhum. afetar um pouco. afeta um É. pouco. Aí, antes que tudo se acabasse, a gente resolveu vender a loja. Uhum. Pegou esse dinheiro, nós guardamos e tivemos oportunidade. Mas, antes disso, em 2015, quando eu vim competir em Ohio, Você tem mais uma filha também, tenho né? uma filha, a Lorenza, Né? Tipo, a irmã dela, parece. Né? Parece uma. Tá com quantos anos a Lourenço? 22. 22. Mano, 22. 22. Uma moça. Uma mulher, né? Não, você Sim. tem ideia que a gente via ela, tipo, criança. Criança, Sim, nas uma competições. criança nas competições. Né? Eu levava, ela sempre estava comigo, Cara, sempre no velho. colo lá da galera. que belezinha. cara. Em Droga de idade, velho, que passa pra todo mundo. Exatamente. Infelizmente, né? O tempo não nos espera, né? Implacável. Não para. Então, em 2015, quando eu vim em Ohio, a gente conheceu uma nutricionista que ela trabalhava numa clínica, daquelas clínicas que você entra, aí você tem que passar por nutrólogo, personal, psicólogo, enfim, você compra um combo para emagrecimento, isso Uhum. tudo. Ela fez tipo meio que uma proposta para eu estar voltando depois que eu fosse, né, das competições. Ela deu essa oportunidade. Ela falou: olha, te garanto até 10 clientes assim já de cara, Aham. e o seu marido vem e depois dá para você manter e depois ele vê que dá para fazer e tal. Enfim,
foi uma oportunidade boa, nós chegamos todos cheios de sonhos lá, e para contar para os pais, enfim, né? Todo animado. Aí teve uma notícia que, infelizmente não, eu falo que tudo tem sua acontece coisas certa, ruins para acontecer coisa boa, né? Coisa boa, mas eu falo que realmente, desde então, realmente foi Deus. Deus, naquele momento, que queria outros planos para mim, porque a gente chegou no Brasil depois que eu fiquei em Ohio, competi, a gente ficou um pouco em Miami de férias, uma semaninha, e voltamos com essa coisa para estar podendo vir, porque a gente falou, bom, é uma oportunidade, vamos embora, e estava tudo bem lá com a gente, mas a gente recebeu, falou, não, mas vamos embora, não tem nada. Chegou lá, infelizmente, aí eu voltei, não estava me sentindo bem até então, mas não sabia o que era. Isso onde era? Depois de Ohio, da competição que eu fiz, o Arnold de Ohio. Tá, mas isso você estava sentindo no Brasil? No Brasil. Tá. A hora que eu voltei da competição, eu não me senti bem. Entendi. Entendeu? Eu não me senti bem. Aí eu fui porque toda vez que eu saía de competição, eu passava pela minha ginecologista de novo, meu médico, fazia meus exames, normal, de prática de atleta. Aí quando eu fui já na minha ginecologista, nem passei no meu ortomolecular que eu tinha na época para fazer os exames. Pode falando, tá? Ela já falou, alguma coisa tá diferente em você e a gente precisa descobrir o que é. Falei, tá. Mas você tinha feito os exames? No exame deu alguma coisa que você estava alterado? No consultório. Eu marquei a consulta para poder, porque eu cheguei, eu senti que o meu abdômen estava dilatado. Mas você não sentiu nada assim, tipo... Nada. Eu senti, quando eu estava em Miami, depois que eu competi, comi muita coisa, enfim. Eu senti um cansaço, sabe? Diferente. Eu via nas fotos, eu estava totalmente retida, meu nariz assim, até aqui. Tipo, na competição. E achamos que alguma coisa tinha dado errado, mas enfim, bom, vamos lá, né? Não sabia o que era. Mas aí que depois que eu voltei pro Brasil, que eu fui na minha ginecologista, lá eu falei, olha, eu tô sentindo que o meu abdômen não tá. Falou, não, você tá muito inchada, você tá muito retida, o que aconteceu? Aquela história de ficar procurando no Google o que você tem, né, mania? Procurei lá no Google, tinha dado lá, sabe, tá com nefrite, com todos os sintomas que eu tinha. Tá? O Google me disse que eu tava, o Dr. Google, que eu tava com nefrite. É perigoso, exatamente. Nem pode, né? Mas a gente faz isso, né? Ela olhou e falou, olha, ela passou o ultrassom lá de consultório mesmo, que tem, né, de avaliação. Ela falou, eu posso te falar duas coisas, ou você vai ficar triste ou você vai ficar feliz. Eu não sei como aconteceu, mas você tá grávida. Mano, pelo ultrassom, olha que me arrepia. Você tá grávida. E ela falou, e sabe o que mais me assusta? É porque você tá entrando na 26 semanas. Eu falei, então, eu competi com 25 semanas. Meu Deus. Em Ohio. Aí eu entendi o porquê não era para estar Peraí, história, calma. Então, só pra galera entender um pouquinho. Caraca, olha que me arrepiou. É isso mesmo. Você segura essa pedrada no começo do podcast. Mas claro que a gente quer saber absolutamente tudo sobre isso, mas conta pro pessoal quem é a Roberta Gomes. Pô, eu tava em Ohio competindo. Explica quem é a Roberta Gomes. Eu iniciei minha história no fisiculturismo em 2007, né? Quando eu estreiei, foi em 2007. Ali eu já, na estreia, eu fui vice-campeã no estreante. Aí fui dando sequência. Na época, eu fazia a NABA Brasil, então a gente tinha várias etapas para chegar em algum campeonato, né? De ponta, enfim. Aí fui passando pro interior, os campeonatos que tinha, daí eu fiz campeonato paulista, eu ganhei, fui o brasileiro, também ganhei o brasileiro. Isso na NABA. Aí eu fui fazer o Miss Universe, eu fiz um ano só lá. A gente competiu junto já também, não foi? Já, no Mundial. No Mundial, exatamente. Aí eu fiz Mundial, aí eu fiz tudo o que eu tinha que fazer na NABA, não repeti nenhum para dobrar título, nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando veio a categoria Women's Physique na IFBB, aí eu recebi um convite que eu poderia estar competindo pelo físico da figura e da NABA. Pelo histórico. Era um físico que era proporcional na época da Juliana Malacarne, né? E que eu poderia fazer parte dessa. Aí eu fui fazer a seletiva do Arnold. Aí eu fiz a seletiva para participar já do Women's Physique do Arnold. Você fez seletiva aonde foi isso? Em São Paulo. Isso foi em São Paulo. Exato. Aí eu fiz a seletiva, fiquei em segundo na seletiva. Aí eu fui pro Arnold de 2013 no Brasil, daí eu ganhei. Aí eu tentei 2014, ganhei de novo. Caraca. Daí eu fiz Ohio, fiz Madrid. Aí eu fui fazendo os Arnolds, que me dava oportunidade de ir. Sim. Essa sou eu com os meus títulos. E o Arnold... Quantos Arnolds você ganhou? Você ganhou 2 Arnolds? Mas não dava prova? Caraca, meu. Dava.
Era a propaganda. Porém, o que aconteceu? Eles unificaram a categoria. Como não tinha competidoras nas mais altas, tinha 2, elas desceram para as nossas, unificou. Aí não pode. Aí não deram, 2013. Aí falaram, não, 2014 já tá arrumado, nem que esteja essa uma vai competir na mais alta e vai ter Procard. Aconteceu a mesma coisa. Porque, na verdade... Unificou de novo. Porque, na verdade, você já deve ter ganho vários Procards, né? Eu já. Não faz tanto sentido se você for pensar que, pô, se tinha meninas na outra categoria, elas entraram na sua, se já é overall. Mas eles não aceitaram. Agora, uma coisa, por exemplo, não tinha nenhuma atleta na outra categoria, só tem a sua categoria. Então, como não tem um overall, não vou dar. Exatamente. Essa era... Aí eu fiz uma carta, manda um e-mail, tal, tive ajuda de outros treinadores que me ajudou a fazer a carta, que já tinha pleiteado o Procard para as atletas dele, e ele me ajudou, mandou com cópia para todos, que eu ia ter que tentar mais uma vez algum outro campeonato. Aí eu não competi mais, né? Daí aconteceu tudo o que aconteceu, que eu fiquei grávida, fiquei 3 anos parada, e eu não fiquei 3 anos parada. Eu falei, quando eu voltar, eu vou ver o que eu faço. Aí eu voltei na FBB mesmo, mas voltei já na categoria Figure. Entendi. Aí eu fiz o Paulista lá, 2018. Aí eu fiz o Paulista, o Muscle Contest e o Olímpia Amador, no Brasil. 2018. Aí eu ganhei o Paulista, o Muscle Contest e o Olímpia, eu fiquei em segundo. Sim. Caraca. E você quer buscar seu Procard agora? Eu gostaria. Muito bom. Buscar meu Procard. Pô, seu Procard já ganhou lá atrás, já, cara. Pois só falta entregar, mais do que merecido, né? Você precisa desse Procard. E desde que eu tô aqui, né, nos Estados Unidos, eu competi o ano passado, fiz 3 campeonatos ano passado aqui. E... Então já tô começando a e como aparecer foi as aqui. Competições? Eu ganhei 2 e o que eu fiz, o que é o National, que é o último, esse daí eu nem classifiquei. Tava bem... Mas eu entrei para nível mesmo, para saber como era. As meninas estavam bem condicionadas. Aqui o pessoal, que eu estava falando, dobra muitas categorias, né? Na minha tinha muitas meninas da Women's Physique dobrando Figure. Sim. Então eu perto de uma Women's Physique hoje aqui e uma Figure, eu tava, nossa, muito magrinha, perto, muito mirradinha. Aí ganhou as mais condicionadas, né? Mas ok. Então, assim, só o pessoal entender, participar de competições não era algo estranho para você, estava mais do que acostumado. Exato. Certo? E nessa época da gestação, você quer tomar a minha? Pode tomar, tá? Não, vou pegar a minha. Nessa época da gestação, durante, você não achou que tinha alguma coisa errada? Não. A única coisa que eu estranhei é que eu tava demorando, porque assim, o meu metabolismo ele é muito acelerado. Então, eu começo uma preparação, às vezes uma preparação de 12 semanas, para mim, dá o suficiente para chegar num... Aí eu pensei, falei, nossa, essa eu tinha começado um pouquinho mais, mas tava demorando. Eu tava tendo que eu nunca fui de fazer muito cardio. À noite, o Lucas terminava o treino dele, ele falava, não, vamos, que você vai ir pro raio, tem que ir bem. Ele fazia cardio comigo ainda antes de dormir, a gente ia sair pra avenida lá na nossa cidade. Ele me ajudava, porque eu não tava secando do jeito que eu sempre... Isso pra ir ao raio, né? Pra ir pro raio? Foi a única coisa que você sentiu de mudança? Eu senti assim, eu não sou, também não tenho frescura, sei lá essa palavra, com nada. Se eu tiver que comer frango 12 semanas, eu vou comer frango 12 semanas. Se eu tiver que comer a tilápia 12 semanas, eu vou comer. Eu não tenho muito essa enjoei, eu não sou assim. E eu comecei a não gostar muito mais de frango. Mas eu falei, acho que eu tô só enjoada, né? Eu falei, uma hora, acho que até quem gosta, uma hora também enjoa, né? E você tava tomando termogênico, tomando anabolizante, óbvio, né? Termogênico, tava fazendo, eu tinha parceria com uma clínica de estética, eu tava fazendo radiofrequência, drenagem, aquele Invel que você tira a retenção, você entrava na máquina, fica lá 30 minutos para tirar a água do corpo. Qual foi a coisa pior que você... Desculpa. Qual foi a coisa pior que você fez? Você falou, caraca, tipo, eu fiz isso e o meu filho nasceu saudável. Gente, por sinal, ele é a coisa mais incrível desse mundo, cara. Meu Deus. Sou apaixonado por ele. É uma graça. E qual foi a pior coisa que você falou? Não, isso aí acho que poderia acontecer alguma coisa. Olha, eu não sei se os treinos, porque assim, bem na época disso, a gente, peso livre, que o pessoal grava os vídeos lá do interior,
sei se você conhece esse pessoal. Eles gravam vários treinos de atletas e fazem DVD. É peso livre mesmo, na né? época. Na época, exatamente. Sim. E a gente gravou um DVD meu de treino na íntegra. Assim, vendo eu falhar no agachamento, tudo na íntegra. Você tem esse vídeo? Tenho. Então, era bom passar, né? Seria muito legal ver. passar pra galera ver. Eu tenho esse vídeo. A gente vai passar. E aí, eu, tipo, na íntegra, agachamento, leg, lá na academia onde a gente treinava, lá no Betão, na rua, era uma subida. Então, a gente fazia passada na subida. Eu com peso, com barra, grávida, subindo, gravando. Eu acho que, por mais assim, as coisas que usou, as estéticas que eu fiz, que realmente, para quem está grávida, não é adequado, né? Você usava cinta também, tipo, pra apertar? Não, eu nunca fui da cinta. Não. E aí, o que aconteceu? Eu acho que o treino, eu acho que foi muito... Eu sempre treino, eu nunca me carga nada, sempre pensando. E eu tava, assim, tão focada no campeonato de Ohio, eu tava tão 100% focada, eu não prestava atenção em mais nada. Nem em mim. É bem isso, né? Nem em mim eu tava prestando atenção. Total. Todas vocês... E assim, é legal porque... como vocês são muito contemporâneas, eu pego com mais algumas outras atletas que são da época de vocês, por exemplo. Tipo, é uma época muito parecida, começaram tudo junto, né? Eu sou um cara culto, você você entendeu? Eu comecei em 2 anos só antes dela. Então, né? é muito perto, é uma geração igual, né? Igual, sim. Vocês têm todas as mesmas características. As que chegaram no topo, assim, sabe? As minas que você vê que ficou foda, quando você vai ver, as manias são tudo igual, cara. O Rubens fala... Desculpa, o Rubens fala que a gente precisava ter nascido um pouquinho depois. Não, eu falo, se vocês tivessem nascido, sei lá, 6 anos pra frente, vocês vão estar vivendo isso aqui agora, velho. No topo. No topo. Olha. Porque é uma geração que não tem... Eu falo que não tem mimimi, né? Não. Tem que vai fazer, faz. Vai que comer, come. Vai que treinar, treina. Exatamente. Tem que acordar 4 fazer, faz. E não era pra aparecer em Instagram. Nada, não tinha. Não tinha, né? Não, eu quero ganhar campeonato porque vai, aí nossa, vai, vou ganhar bombar, likes disso. Não tinha nada disso. A gente não tinha mídia, não fazia tinha nada. Que gostava. E eu lembro até hoje, quando eu estreiei lá em 2007, esse negócio de patrocínio e tal. Tipo assim, foi uma coisa inédita até. Eu desci do palco, fiquei em segundo. O Juliano da Neonutri estava na escada. Ele falou assim, me deu o cartão dele, me liga que eu vou te ajudar. Caraca. Fiquei 4 anos na Neonutri, foi assim. Isso não é fácil acontecer. Ele estava ali, na época era ele estava na escada, ele me deu o cartão, falou, me liga, eu quero conversar com você, que eu quero te ajudar, eu quero te patrocinar. E ele fiquei 4 anos com Cara, que da hora. E era bom que as competições antes, eles davam muito suplemento, não dava, né? Eu não pagava nada em dinheiro, mas ganhava muita coisa. Hoje já não é mais assim. Ganhou troféu, tá bom. Depois dessa empresa, eu fui para Integral e depois para a DNA. E a DNA foi uma empresa que tinha poucos atletas na época, né? Tava eu, a Luana Mutoni, o Lucas de Santi, o Bruno Moraes e alguns outras modalidades. Mas assim, de um fisiculturismo que estava assim, em ascensão, era a gente. Então, todos eles, além de dar a parte em suplemento que a gente usava, quando tinha evento, competição, ele dobrava para a gente poder vender para os alunos, pagava a estadia, pagava a inscrição, tudo. Ajudava nessa parte, entendeu? Então, fala assim que... Caraca. Por mais naquela época, eu tive... É sorte, não, é sorte. Mas eu também fui sortuda, assim, né? Tipo, não é? Porque eu tive muita... também tive eu tive ajuda. Mas assim... Não sei. Não é sorte, mas não assim, é sorte. Não. Não é sorte. Era suplemento, não era aquele... Eu falo que a DNA foi a empresa que realmente mais colocou créditos em todos os atletas que estavam com eles na época, e realmente foi. E hoje eu vejo que tá diferente, né? Você precisa estar fazendo algo que... sei lá, eu tenho minhas outras opiniões em relação a algumas marcas aí, mas... Pode falar também, não tem problema, né? Se não quiser falar, tá tudo bem. Não, eu entendo. Você acha que tem, por exemplo, uma parada meio... que desvalorize o esporte? É por esse caminho? Porque isso já me machucou um tempo também. Ou é mais alguma coisa de Instagram, tipo, não é nem... Hoje eu tenho uma outra compreensão assim, eu disso, acho legal. pode falar a verdade. Você tem que sempre aparecer, fazer vídeo. Tem hora assim, eu treino sozinha. Se eu ficar parando toda hora pra eu gravar, eu não treino. Ainda mais agora, em época de... Às vezes eu filmo 2, 3 exercícios, porque as meninas pedem lá no Instagram, posta alguma coisa que você tá fazendo e tal, eu não tenho isso. Mas assim, eu vejo que a nível de ficar se expondo em relação
alguma coisa só para troca de patrocínio, eu não sou dessa geração, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim, entendi. Eu não sou dessa geração. Porque às vezes o tempo que você perde ali, né, acaba não condiz com o que você vai ganhar. Se fosse realmente só o meu trabalho, Roberto, você tem que gravar todos os seus vídeos, não sei o quê, e tivesse... Não, mas eu tenho que ser além disso. Mas ou eu tenho que aparecer com pouca roupa, senão não tem... É exatamente esse ponto que eu acho que hoje está um pouco... Algumas marcas estão. Mas... Então, ok, é o que vende pra eles e tá tudo certo. Eu não faço parte dessa geração, eu faço do meu jeito. Mas assim, é legal esse assunto, nem imaginava que a gente fosse tratar disso, mas é interessante ver seu ponto de vista, porque a gente é de uma mesma época, né? E meio que esse sentimento que você tem, eu tive no começo também. Sim. Que é uma parada do tipo assim... Pô, mas o cara tá ganhando o patrocínio só porque ele faz isso aqui na internet, por exemplo? Só porque ele faz essa dancinha? Só porque ele faz esse... É porque dando cabeçada no microfone. É porque, de alguma forma, ele consegue fazer as pessoas ficarem presas naquilo ali. Exato. E aquilo vira um outdoor pra pessoa. E aí eu falei assim, tá, como que eu transfiro isso pro meu mundo, então? Você vai ter que fazer dancinha. Mentira, não. Mas quando eu olho, por exemplo, o atleta, eu olho e falo assim, vocês têm o ouro desse mercado. O que é o ouro desse mercado? Qual é a busca de absolutamente todo mundo ali dentro? De físico. Shape. Vocês têm o ouro na mão. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém tirando proveito do próprio físico, desde que a pessoa, obviamente, se mantenha dentro do pudor, da integridade, disso, eu acho que tem que acontecer. Mas eu concordo com ela desse fato de não ficar mostrando a bunda ou fazendo, sabe? Porque acho que pra isso tem outros tipos de... Não, eu concordo que tem gente que gosta de fazer isso, tudo bem, mas eu também sou desse tipo de não ficar mostrando, não ficar exibindo. Não gosto disso também, não. Mas vocês concordam comigo, desculpa jogar lenha nessa fogueira, que isso passa por um amadurecimento, que inclusive vocês passaram? Não, sim, porque eu já tive as... Tipo, você faria os mesmos posts que você fez, por exemplo, no começo da mídia social, pra chamar atenção quando você precisava? Viu? Chamar atenção não entenda como algo ruim. Não, mas eu postava, realmente, eu também postava coisas mais, assim, sensuais e eu vejo que, assim, como você falou, é como se fosse um nicho. Tem que ter essa mina. Claro. Você entende? E o que eu acho que faz vocês serem diferentes, por exemplo, vocês têm o ouro na mão e vocês têm a possibilidade de trazer experiência pro mercado. Isso na fala. Então vocês têm que ser essas figuras mesmo, mais que a galera quer consumir ali. Sim. Sabe? Tipo, uma pessoa experiente, que entende o que tá falando, que compete, que pôs o shape, entendeu? Que é mãe, cara, isso aí dá muito. Mãe, velho. Você tem que usar essa palavra, sabe? Tipo, eu sou mãe, tem que falar mais do que aconteceu com você, que a galera vai desacreditar, pegar vídeo, colocar, entendeu? Tipo... Sim. Sabe por quê? E você acaba trabalhando menos, tipo, de personal, fazendo mais consultoria online, mais coisas mais assim, conforto, que eu acho que... Né? Eu sou suspeito. Também eu não sei se é o que você gosta, mas é que eu achava. Claro. Mas voltando nesse assunto até da maternidade, você não sentiu nada e tal. Você se lembra o que você estava usando de droga naquela época? Era muita coisa, não? Não era muita coisa. Não, mas assim, eu acho que estava usando GH, acho que Primobolan. Acho que é mais por aí. Stano, acho que eu usei um pouco. Sim. Mas não era muito com Stano, mas assim, nada de... Termogênico. Tecliboterol. Sim. Caraca, mano. Até o Climboterol eu entrei. E você não notou? Tem uma primeira fase, desculpa te cortar, amor. Tem uma primeira fase da gestação, os 3 primeiros meses, que é bem conhecido por letargia por parte da mulher, a mulher fica mais cansada por causa dos hormônios. Você não se lembra de ter passado por isso? Canseira, não. Nada assim, porque eu tava numa pegada insana de treino, sabe? Então, não sei, eu não sentia. E detalhe, você não menstruava, né? Óbvio. Não, mas fazia 4 anos e pouco que eu não menstruava. Tá. Então, mulherada, cuidado aí, você não menstrua, você acha que você não vai ovular, mas ovula sim. Ovula, um dia ovulou, Eu senti assim, no comecinho, bem no começo, que é onde todo mundo sente cansaço, não. Acho que na hora que eu tava mais próxima a competir, daí o que eu me identificava? Tô cansada, que era, por quê? Da preparação. Ainda eu reclamava um pouquinho, eu falava, nossa, tô tão cansada, não sei o quê, mas tá acabando. Mas eu achava que era, eu sentia diferente, né, essa finalização, realmente, uma canseira diferente, mas eu achava que era por conta que eu tava dando meu sangue em tudo. Falei, acho que é normal, né?
Acho que agora eu tô treinando 110%, não, não sei que eu treinava. Eu fico imaginando, né? Tipo, então, cara, aí hoje eu paro para pensar, então aquelas coisas que eu sentia já era um aviso, mas eu não me dava conta, né? Que era realmente a gestação. Mas é que assim, tudo que você tá relatando, eu tô tentando entender, e pro pessoal entender também, como que as coisas aconteceram. Realmente não tinha uma parada que você... O que eu tô querendo mostrar? É uma mulher que já tinha competido tantas vezes, já tinha passado por esse mesmo processo tantas vezes, e que já espera algumas situações, como cansaço, sono... Normal, Alguma coisa vai acontecer. Sim. Então eu queria exatamente entender se tinha alguma coisa anormal. Não teve. Anormal, não. O que eu sentia, acho que eu identificava que era coisa dentro da própria preparação. Sim. E a minha médica tinha falado, né, que como eu tenho a Lorenza, né, ela falou, se eu quisesse ter outro filho, por eu estar competindo muito tempo, ela falou, a gente vai ter que fazer tipo um detox, ela usava uma palavra que ela jogou, né, pra gente poder preparar para você poder engravidar de novo. Mas aí, quando você for parar de competir, a gente conversa sobre isso. Você pensava em engravidar de novo? Quando eu conversava assim com o Lucas, ele tinha sonho de ter um filho. Não agora, né? Com 2015. Ele falava, não, eu quero ter um filho, né? E talvez... Às vezes não seria nem comigo, mas foi, entendeu? Mas era o sonho dele. E como eu tava com ele, eu falei, bom, a gente vai ter outro filho, né? Pensei, mas isso... Eu queria conquistar ainda muita coisa. Sim. E ele sabia. Eu tava muito focada. Ele tava me acompanhando em todos os meus campeonatos. Vocês não se precaviam? Não. Exatamente por talvez achar que, porque só é impossível engravidar. Impossível. Ela falava que eu não tinha chance. Ainda quando aconteceu, ela falou assim, pra você entender... Quem falava? As médicas? A médica, a minha doutora. Ela falou assim, pra você entender só o que aconteceu, pra você ter noção, é como se você tivesse engravidado o Lucas. Na situação que você tá com testosterona, enfim. Ela falou, entendi. Ela foi tipo, tu tinha um funcionamento, você tinha um funcionamento corporal como o do Lucas. Exatamente, a chance, a porcentagem... Progesterona, você tá tudo baixa. Tudo. E a testosterona lá em cima. Tudo baixa. As chances eram mínimas. Ela falou, por isso que ela brinca, fala assim, a sua gestação foi realmente de Deus. Agora, daí ela falou, agora eu vou te passar para o outro doutor, que é um especialista lá de Americana, da nossa cidade vizinha. Aí ele falou assim, ele não dava mais para fazer o morfológico, que já tinha passado, então era agarrar a mão de Deus mesmo, né? Aí ela falou assim, aí o doutor fazendo todo, era um senhor, doutor Olivato, ele chama ainda, começou a fazer, ele falou assim, olha minha filha, falando isso como seu avô, ele falou, se Deus deu esse filho para você, eu lembro como fosse hoje a frase que ele usou, Deus vai ser que o sexo dele, a hora que eu achar aqui, vai ser homem. Por quê? A probabilidade de uma menina, de um bebê feminino ter um efeito colateral já que nasce é muito grande por todo o seu histórico. Você já me contou, a doutora Rose já me ligou, contou tudo pra mim como foi a sua história, porque a Rose tem meu histórico desde que eu comecei a competir e usar as coisas. Tudo, ela sabe tudo. Alguma coisa você mudou antes que ela sabia tudo. Entendi. Então ela contou, eu falei, então vamos ver, né? E eu já tava chorando, eu falei, gente... Não é Nossa, possível, que passava na sua cabeça. Ele mandou essa enquanto ele tava fazendo ele não tinha achado ainda. A hora que ele achou... Na minha cabeça... Ele já tinha visto? Na minha cabeça ele já tinha visto. Já tinha visto, porque ele não ia falar isso. Porque se fosse menina, daí você ia ficar super olha, pra eu refazer, como é que é o nome dele? Doutor Olivato. Olivato. Exato. Eu acho que ele realmente achava isso, ele já queria te dizer isso, mas eu acho que ele não seria indelicado a ponto de colocar em risco, caso fosse uma menina, você já ficar... ai, meu Deus, ela vai ter influência e tal. Pode ser. Então, eu acho que ele tava com isso guardado, e a hora que ele viu que eu era menino, ele falou. Então, ele tava vendo já, daí ele falou. Ele falou que era menino, me deu parabéns, é um menino, mostrou, já tava, tipo, formado. Mas, antes disso, o que passou na sua cabeça quando a sua médica falou lá? Lá quando você recebeu a notícia, o que aconteceu, eu fiquei, assim, em choque, e ela falou, você pediu até, se queria que a secretária me levasse embora, que fui dirigindo normal, né? Em choque, comecei a chorar e segurei pra mim. E o que passava na sua cabeça? O que passava, tipo... Falei, não é possível, né? Como que pode? Eu achei que eu ia dormir e acordar no outro dia era pesadelo. Sim. Porque assim, eu assustei. Porque não tinha possibilidade. Óbvio, claro. Não que eu tava renegando aquilo. Não, pelo contrário, mas é um susto que eu falei, gente, como que pode? Não tem como, cara. Eu falei, não é possível. Fiquei naquela e no outro dia, e quieta, voltei pra casa, não falei pra ninguém em casa. Eu com aquilo aqui guardado, nem pra ele, eu falei guardado. Falei, e agora? Porque eu precisava ir no doutor Olivato no outro dia, que eu fui fim de tarde na doutora, e no outro dia já era. Só pausa. Você se lembra dessa época que você notou alguma coisa diferente, não?
Cara, foi uma preparação bem diferente dela. Não, nesse dia. Que ela ficou, que ela segurou, descobriu. Que... você não lembra dela? Ela porra, deixou pra me contar no dia do meu aniversário. Foi. Quanto tempo depois? Isso? 3 dias, acho. Nossa, você segurou 3 dias. Que era dia do aniversário dele. E que eu queria fazer, contar bem no dia do aniversário dele. Claro, deixa eu derramar a bomba de Nagasaki e Hiroshima no dia mais feliz do cara do ano. A gente só namorava. Só namorava, a gente não morava junto ainda. Eu namorava com a dela e a gente acho que nem se viu 2 dias. Aí quando ela foi em casa e ela... Exatamente. Aí eu falei, vou contar o dia do aniversário dele. Aí ele, bem esse dia, tem uma festa depois, lá à noite. Lá. Ele fez uma comemoração lá com os amigos na casa. Tá. Eu estava, aí não estava no clima para contar, fiquei naquela, né? Eu falei, e agora, quando tu não conta, aí nós fomos, depois terminou o aniversário, a gente foi para essa festa. Aí eu já não estava aguentando o meu sapato, eu fiquei descalça, não sei se ele lembra, meu pé estava deste tamanho. Tava com uma roupinha larguinha. Você sentiu assim, como se depois que ela tivesse te dado a notícia, aí, pum, todos os sintomas começassem? Na hora que eu saí do consultório, porque assim, ele tava sendo gerado bem na costela. Ah. Então, ele com a ponteira do ultrassom, ele falou, não machuca o bebê não, fica tranquilo. Ele foi empurrando e trazendo. Então, eu já saí com uma barriguinha. Ah, entendi. Mentira. E aí, pra ele não perceber... Mano, você tá zoando. Cara, tipo, é engraçado. Sabe aquele meme que tem? Que né? o cara tá barrigudo, aí ele bate e fica rachado? Tipo, o cara fez isso ao contrário em você. Ao contrário, porque assim, ele só posicionou assim o Léo. Ele, mãe, eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Pra atrapalhar sua vida. E depois... E aí ele posicionou. E esse dia eu fui com uma roupa meio larguinha assim, tipo, né, pra não... despretensiosa. E a gente foi nessa festa, fiquei descalça, foi atípico, né? E ele tava com quantas semanas quando ele viu? 26. 26 semanas. 26 semanas são quantos? 6 meses, faz 7. Porra, ainda tô bugado com o cara posicionar ele, você sai com barriga, velho, do negócio. Aí eu fiquei com aquela... Porque no dia que eu fui competir mesmo, no dia que eu estava... Tipo, eu tô grávida, eu vou competir, deixa eu pôr ele pro lado. Agora não. Agora eu vou pôr. Eu comecei a carbar. Aí... A hora que comecei a carbar, deu uma protusão abdominal. Abdômen assim, deu uma protusão. Aí todo mundo, nossa, a barriga da Roberta tá diferente, tá esquisita. Aí foi todo mundo lá me ver no quarto, que tava a comunidade brasileira, né? Aí foi o Fernando Marques, o Panaim, o Betão, eles falaram, vamos ver a Rô como ela tá. Aí eu fiz as poses pra eles verem, né? Roberta, o Panaim falou, controla muito bem sua respiração, não sei o quê. O Betão também, ele ficava assim, com a barbinha dele, assim, eu não... Tô entendendo, não tá normal isso aqui. Não tá normal, ela não tinha isso aí no palco, realmente, ele gritava, né? Lá e, tipo... Enfim, eu fiz no palco ficou parecendo mesmo, assim, tipo, quando eu virava na posição de lateral, assim, dava pra ver, assim, mas de costa, nada. Nada. Mas dava um pouquinho pra ver. Então, eu fiquei uma leve protusão, assim, que eu comecei a carbar. Aí, depois que eu fiquei com a barriga realmente dilatada. Eu achei que alguma coisa estava errada por isso. Depois da competição. Por isso que eu fui na médica e toda essa história que eu contei. Sim. Só uma pausa aqui pra gente fazer uma reflexão. A gente tem uma tendência a imaginar nos dias de hoje que a gravidez é não trata como doença, obviamente, mas a gente tem um zelo muito grande às vezes, né? Sim. Pela gestação. Mas, cara, que tem que ter, que tem que ter, mas que o meu ponto é o seguinte... Claro, tem que ter. Mas olha como o ser humano foi projetado para ser forte, velho. Exatamente. E quando Deus quer, não adianta, cara. Olha o potencial que o ser humano tem de, assim, uma vida sendo gerada num corpo que tava sendo levado ao extremo todo dia. Cara, ele nasceu fortinho, nasceu não? Super, nasceu com 350. Pensa, velho. 350. Ou seja, comprometimento zero com o peso corporal do bebê. O cara que só GH. Ele... Porra, o moleque, esses dias ele ergueu o amigo dele na escola, arremessou a criança. Imagina, guardou a criança no armário. Né? Nossa, ele é magrinho. Ele é magrinho, Mas foi isso aí que... Eu falo que foi realmente... Ele tá com quantos anos? Fez 8. Então, ou seja, se em 2043 tiver um Mr. Olímpia que chama... Leonardo Zanon, você sabe que ele foi produzido já para ser Mr. Olímpia, você entendeu? É mais ou menos aí, viu? Gente do céu. Daí eu contei para ele, não foi no dia do aniversário, né? E no domingo, que foi sábado, né? Aí no domingo eu tava indo embora da casa dele, eu escrevi uma carta. Sabe uma carta como se tivesse o bebê escrevendo pro pai? Ai, que da hora. Tipo, no punho, assim, ó. Caneta, que não foi mais hoje, né?
Você manda uma mensagem, né? Sim. Escrevi tudo, deixei pra ele. Falei, ó, eu vou embora, você lê a hora que eu chegar em casa, depois você me fala. Daí ele ainda Você não fez isso, ele velho? falou assim pra mim, não, se você quer terminar comigo, você já fala agora. Falei, não é isso. Eu falei, leia, depois você conversa. É que conversa, vai estar por carta agora? Eu falei, não, leia, né? Foi assim que foi. Mas peraí, você foi embora e ele leu ou não? Ele leu na frente? Não, ele fez eu ler. Foi embora. Não, você leu, depois eu fui embora, ele leu. Ele leu sozinho? Foi embora, largou com a carta em casa. Né? Caraca, mas você é muito louca, né, velho? Horrível, Que péssimo jeito de você fazer uns... Ó, eu tô contando toda a verdade, vamos contar como aqui foi. um péssimo tutorial de como você informar o futuro pai do seu filho que ele vai se tornar. Pô, queria ver a reação. Primeira coisa, esconde do cara. Esconde. Ele não é Os importante. 4 dias. É só merda do pai. Esconde do cara. Aí você espera uns 3 dias, vai engolindo, sabe? Vai engolindo. Manda uma carta pelo correio sem pra saber ele. o que fazer e tal. Aí no dia do aniversário do cara, sem estar planejando um filho, você escreve uma carta Seu pra ele presente tá aqui, contando e vai embora. Que é pro cara ler e não entender se você tá curtindo aquela ideia ou não. Exato. Porque você foi embora. É louco. Abre um curso no Hotmart, Roberta. Deixa Vamos... comigo. Mas aí, o que ele falou pra você? Nossa, ele chorou, ele não acreditava. Foi uma de reações diversas, né? Mas foi dessa forma que ele foi informado. Mas peraí. Vai ser pai, tá o filho aqui que nasceu no outro semana. É quase a minha Aí eu fui história. contar pra ele. Quase a minha história, quanto tempo, ele falou assim, mas já vai nascer. Falei, vai. Tipo assim, até de queria ser pai, que o filho já tava chegando. E, enfim. Cara, muito surreal isso. Foi, porque foi muito pouco tempo pra ele curtir essa matéria. Pra você. Essa gestação e ele curtir o primeiro filho dele, né, faz outro, acompanhar boba. nos médicos. Faz outro, Às vezes tem pai que gosta de acompanhar, tem pai que não faz questão. Claro, lógico. Isso vai de cada um, mas assim, creio que ele iria comigo se ele tivesse tempo, mas não teve tempo. Os tempos que eu tive, algumas consultas assim periódicas, eu acabei indo, porque já estava quase tendo. Da data que você soube até o nascimento do Léo, deu quanto tempo? Nem 4 meses. Nem 4 meses. Não. Não chegou 4. É muito... É pouco pra assimilar tudo, E você nasceu de quantas semanas? De 36. 36. Cara, surreal. O parto foi normal? Meu parto foi natural. Parto de cócoras ainda. Essa minha doutora, ela me atendeu no particular. Ela tinha, né? Pra abdômen. Imagina. Ela me tratou no particular, né? E quando a gente agendou para que fosse o dia do plantão dela, para ela fazer o parto, agendou ainda, achando que nasceu antes do que ela tinha agendado. Ela agendou para fazer o parto no dia que fosse o plantão dela, para a gente fazer pelo SUS, para eu precisar não pagar de repente. Entendi. Ela falou, vai dar certinho, não tem problema. Ela falou assim, eu vou realizar um sonho meu, que é fazer um parto de cócoras. Né? Eu falei, tá bom, a gente vai filmar, toda aquela história, né? O Lucas vai ajudar, porque o parto de cócoras eu queria tentar, eu tinha a Lorenza como cesárea, eu queria tentar um normal. Ela falou assim, e por que não o natural? Ela introduziu o natural na minha ideia. Eu falei, por que não? Uhum. Ele falou, Roberta, se for saudável... Natural é diferente do normal. Então. Ela falou, se for saudável, não tem porquê. Porque também não precisa tomar anestesia. Nada, se tiver dilatação certinha, a criança ela só vai escorregar. Mas você queria isso? Natural? Então, não era o que eu sempre sonhei. Mas isso não assusta vocês? Assusta um pouco, mas... Mas de tudo que ela já passou ali, tipo... Aí a hora que ela falou assim, Rô, mas é que é programado, né? É programado. Deixa eu programar aqui pra eu sentir dor. Ela falou, pensa, esse parto é bonito. O pai, ele pode ficar no parto, ele fica atrás de você, porque você vai ficar num banquinho, na posição de cócoras. O pai vai ficar por trás, ele vai ajudar a descer, né, a criança, na hora que a gente for fazer na força, enfim. Falei, eu tinha avisado ele tentando se preparar, porque ele não pode ver sangue, ele passa mal. Aí ele falou, como que eu vou fazer? E ele, assim, já tava, acho que tudo isso ainda, né? Aí eu falei, você vai participar do parto, não sei o quê, e ela toda, né? E ele veio antes, aí eu tava... acordei meio estranha, mandei. Eu acho que a minha aluna já no dia anterior tinha falado assim pra mim, ó. Bem pouco, menos ainda do que ela esperava, né? E a aluna falou: você já tá com a barriga muito grande. Ela falou: já tá. Para já essas semanas, né? Falou: tem problema ficar um mês parada, depois a gente volta. Eu falei: não, vamos continuar. E a hora que eu estiver bem, eu paro de dar aula.
Aí eu não senti bem. Aí mandei mensagem pra ela. Eu ia dar aula às 7 horas da manhã pra ela. Falei, mandei mensagem pra ela. Falei, olha, eu não vou hoje, que eu não tô me sentindo bem. Ela falou, mas eu imaginava. Ela falou, fica tranquila. Eu vou treino sozinha. Amanhã, se estiver bem, a gente faz. E vai ser assim. A gente vai desmarcando, vai fazendo. Porque você tá sendo teimosa. Por mim, eu já parava. Menina, a hora que ela viu, já tava na internet, que eu tinha tido filho. Cheguei. Aí eu falei, mãe, tô estranha. Ela falou assim... Mas o que você tá sentindo? Eu falei, não sei, eu acho que tem algum, não sei se é a bolsa, alguma coisa que tá me molhando. Olha, louca, eu tava com dor já, mas pra mim era uma dor suportável, era uma cólica normal. Fui, tomei banho, lavei o cabelo e tal, sei que minha mãe falou, vamos, eu vou levar você lá na doutora. Chegamos no consultório, a doutora tava fazendo uma cesárea, então ela não tava no consultório. Aí ela falou assim, vai no hospital, pelo menos você fala com ela. Ela saiu dessa cesárea e já voltou pro consultório. E eu fiquei lá. Na hora que chega lá, a médica que estava de plantão, ela foi fazer a avaliação para ver, ela falou, a cabeça da criança tá aqui, tá nascendo. Aí liga pra doutora Rose, ela falou assim, não, eu não posso. A doutora Rose quer fazer esse parto. Ligou, ela largou todo mundo do consultório, ela subiu, porque o consultório lá do hospital é na mesma rua. Ela subiu correndo, pra ela poder fazer o parto, mas não deu tempo do Lucas chegar. Pode crer, meu. Mente a cara dele, ele torceu ali. Ele torceu, porque daí foi uma enfermeira que ajudou a fazer essa parte. E fizemos, foi natural de cóccix. Eu realmente, é uma dor... Foi muito, assim, insuportável? Não. É suportável porque você suporta, né? Assim, você teve, que ele tá isso saindo, já é maravilhoso, porque ela fez um parto que muita gente quer fazer. Quer e não consegue. Mas assim, a dor, como que, tipo... Então, na hora finalzinho, que a criança realmente vai sair, assim, é uma dor, assim, que eu dei um grito. Você acha que você não vai aguentar? Doutora, pelo amor de Deus, tipo, faz cesárea, corta, ela gritava assim, ué, mas não é a Roberta que agacha, não é a Roberta que faz não sei o quê. Olha aqui, que pessoinha, velho. Ela fazia assim, ela falou, faz força agora, tenha raiva mesmo. Não sei o quê. Eu fiz, ele saiu. Daí ela falou, agora você vai ter que fazer isso aí. Só mais uma forcinha pra sair a placenta. Eu falei, eu não tenho condição, eu já tava... Parecido com o quê? Ai, não sei explicar. Não tem uma dor parecida. Tem, parece, porque assim, eu nunca tive cólica de rim, que falam que é insuportável, nunca tive isso. Cólica menstrual, eu tenho, às vezes, não tenho sempre, porque eu também não menstruava. Hoje eu sinto um pouco, tipo, menstruei um pouco atrás, assim, mas assim, uma cólica normal, fico com dor, mas não consigo ter um parâmetro de uma dor. Que é uma dor muito forte. O meu limiar de dor, ele é alto, assim, eu não sou muito sensível, entendeu? Então, para mim, acho que essa dor, para alguém, é insuportável, né? É dor, não vou falar que não, porque meu limiar é forte e eu realmente senti. Quando eu tive o Logan também, gente, foi uma dor. Foi uma dor diferente, né? Caraca, mano. E, assim, se você olhasse para sua vida e você fosse escolher ter um segundo filho, seria muito longe dessa época, por exemplo? Tipo, tá, beleza, tô num relacionamento com o Lucas, a gente se ama, a gente quer constituir família, e ele quer ter um filho um dia. Quando que você acha que você ia parar pra ter um filho daí? Assim, na minha cabeça, né? Assim, que a gente conversava na época, que eu queria conquistar o Procard. Então, eu tava insanamente em um campeonato atrás do outro. O que eu entendo, uma lição que eu levei disso? O Léo, ele veio pra parar eu no momento que eu poderia causar alguma coisa pra minha saúde também. Eu penso nisso. Alguma coisa me freou. Porque para eu estar numa preparação para o raio, grávida, não olhando para os lados, estava insanamente, porque eu queria ganhar o raio, eu queria continuar. Porque assim, sabe aquele negócio que, poxa, lá no Arnold eu poderia ter sido e não fui, e eles pediram para eu ir de novo, e eu tinha aquela sede de querer mostrar que, poxa, tá bom, vocês não deram, mas eu posso aqui. Eu tentar, eu acho que eu poderia estar buscando alguns meios, assim, que talvez você ficasse cega e quisesse evitar a qualquer custo. A qualquer custo e longe dos meus princípios. Mas eu acho que é um saúde, enfim. Deus sempre faz o momento certo. Talvez Deus pensou também. Então pensou, Deus é maravilhoso. Ele falou, não vou te dar o Procard agora, porque isso vai passar rápido e você vai precisar dele quando você vier para os Estados Unidos. Mas pode. Que é tipo... E eu penso assim, sabe? Então, tipo, agora que você tá aqui, eu acho que vai ser, tipo, você conseguindo o Procard, já aumenta tudo. Aumenta, sei lá, mais alunos, mais, entendeu? Tipo, eu acho que vai te abrir mais portas aqui. Então, eu acho que Deus fez as coisas muito certinho. Eu entendo esse sinal como isso. Porque realmente eu tava super insana em relação a conquistar. E ver essa gestação, assim, inesperada, da forma que foi, para que acontecesse de uma outra forma, de um outro jeito. E eu vejo que, tipo, a nossa vinda para cá,
E a nossa estar aqui, documentado certinho, foi pela minha história. Está sendo, né? Sim. A gente ainda está em processo. Está sendo pela minha história. E eu estar de volta aos palcos tem tudo a ver com essa história. É aquela história assim, olha, Rô, você vai conseguir, só que assim, você tem que voltar aos palcos. Voltar algo que para mim me dá prazer. Claro. Eu tô me sacrificando, eu falo entre aspas, né? Pela ver que esse meu sacrifício que eu falo, né? Que essa minha abrir mão de algumas coisas para uma preparação que a gente abre. É né? o seu sacrifício, óbvio. Sacrifício, lógico. É em prol da minha família também. Opa! Isso aí tá entendendo? Mas não tem nem Saber dúvida. que isso depende de mim. Estar hoje, todo mundo Então, certinho. É muito legal. A oportunidade isso, do Léo crescer certinho, Sim. legalizado aqui. Aí se começa a cada tilápia, como eu falo, não depende de mim. É trabalho, Depende de mim. Rô. E é o trabalho. Você sabe qual que é o problema que eu vejo? E, de novo, o fato da gente ser de uma mesma época meio que condicionou a nossa mente a imaginar que assim, não, porra, mas se eu amo essa parada, eu tenho que fazer. Exatamente. Só que a gente não construiu isso como o americano constrói. Porque o americano, ele é aquele cara que assim, pô, tá, eu sou médico. E eu vou na academia, levanto um peso, meu físico tá ficando legal. Ah, vou numa competição. Ele vai realmente para ele ver qual que é, ele chama a família dele, exato. e ele brinca e tal. Isso não vai ocupar espaço na vida dele. Se começar a atrapalhar a cirurgia dele, ele para. Exatamente. Você entendeu? Uhum. No nosso caso, é um pouco diferente. Você fez disso seu ofício. Então isso é trampo pra você, mano. Trampo. Você tem que olhar desse jeito, sim. Sim. E isso... Isso te deu o direito de ficar aqui, né, hoje. Não, tipo, e isso legalmente. faz eu voltar no assunto da rede social. Porque a rede social acaba sendo uma forma de você mostrar seu trabalho. Tudo que a gente queria antes, o reconhecimento, a gente tem a possibilidade de fazer a gente agora, dentro da nossa comunidade, sabe? É isso que eu mais gosto ali da rede social, é essa chance. E eu encontrei muita gente, assim como você, que estava construindo um grupo gigante de pessoas que estavam ali só para ver como é que você vai ir na competição, você vai bem, você não vai. Isso é muito poderoso. E as pessoas não tratam a mídia social como extensão do trabalho. Às vezes tem vergonha. Sim. Porque acho que, vão achar que eu sou blogueiro agora, vão achar que eu tô tentando surfar. Não, mas você ajuda muita gente, cara. Porra, Muita cara, gente. é bizarro. Só dessa história sua também é absurdo, cara. Você divulgar, sabe, na rede, falar e, que tudo é possível mesmo. E tudo é possível mesmo. E hoje você tá com quantos anos? 45. Olha isso, gente. Meu Deus, cara. Que orgulho. E se você tivesse que destacar 5 coisas que você não faria, se você soubesse que estava grávida e estava se preparando, o que você tiraria da lista? Nossa. Tipo, é como se você engravidasse hoje, você tá em preparação, certo? Aí... Se você engravidasse hoje, o que Sabendo, você mudaria na sua vida? Então, assim, se eu já soubesse, né? Eu já tiraria, eu acho que os ergogênicos que não fariam bem no momento, né? Porque no momento que o Léo estava, se eu tirasse a da abstinência, tem todo esse lance. Tanto que quando eu continuei treinando tudo, tomando todos os suplementos, só os ergogênicos, que não, claro, mas todos os suplementos não foi tirado. Sim. Só na dosagem menor. Só regulou. Porque aí eu fui numa nutricionista realmente voltada para isso, e ela me ajudou esse pedacinho de gestação. Ela falou, a gente não pode tirar. É como se o seu nenê, a gente tirasse, ele sentisse abstinência de estar tomando whey, a creatina que você toma, a glutamina, todas as coisas que você toma. Sim. Então, a gente não pode tirar, a gente vai diminuir a dosagem e você vai continuar tomando. Então, assim... Ele não deixou você tirar o suplemento, então? Não deixou tirar nada. E você não tomou tudo. Nada de progesterona, nada? Nada. Eu tomei algumas outras vitaminas. Sim. E depois eu tive que tomar muita coisa para hidratar, porque eu desidratei pro campeonato, eu não tava sem água nenhuma. É isso. Nossa, perigosíssimo. Então, água de coco, Gatorade, água mesmo. Então, todo tempo eu tava... Todo tempo. E como que foi a água dentro da placenta? Ela ficou sem água. Não, eu falo que o Léo é um milagre. Eu desidratei. Cara, você fez de tudo o mais perigoso que você fez. Acho que era sem água, né? Eu acho que o perigoso foi isso aí, a parte do ergogênico. Eu acho que o treinamento muito pesado que eu tava fazendo, que realmente eu acho que... Mas agora olhando isso aqui... Olhando todo o cenário, pra mim a coisa mais agressiva que você fez durante todo o processo foi essa desidratação. Você tomou diurético? Tomei.
Porque a gente tinha que tirar, porque como eu tava atípica, não tava tirando a água. Se você tá chegando agora, isso aqui é uma manobra que atletas profissionais fazem para competir. Na última semana, a Roberta tava fazendo, na última semana. E ela descobriu que tava grávida, entendeu? Não é uma regra. Ela não sabia que ela tava grávida, ela descobriu depois, né? E o diurético não é uma regra para todo atleta, né? É uma estratégia que usa pontual. No final, e outra, no final, tipo, faltando um dia, né? Exato. Um dia antes. E assim, eu não tinha usado. Eu tinha usado no brasileiro, até passei mal no brasileiro, eles usaram em mim, lá em Curitiba. Nunca mais tinha usado. Daí, por esse motivo, de eu não tentar tirar toda a água do. Né, buscar, enxugar mesmo, a gente usou de novo e já estava grávida. Sim. Aí tirou toda a água do bebê. Ergogênico você não usaria? Não. Desidratar você não desidrataria, jamais. obviamente. Treino pesado. Treino pesado. Muito pesado, do jeito que eu treinei, não. Do jeito que eu treinei. E a tratamento estético, alguns deles, radiofrequência, ultrassom, o Invel. Que já são, obviamente, descritos como impróprios para quem está grávida. Né? Das luzes, ultravioleta, não pode. Né? Até o negócio de cabelo, essas coisas. Até do cabelo. Eu fiz tudo também. Fiz luzes, fiz aqueles tudo tipo... Tudo que pede para não fazer. Era comer comida japonesa, peixe cru. Exato. Sim, peixe cru, o pessoal faz comer o tempo todo. O tempo todo. O que é legal até a gente ponderar aqui é que eu acabei fazendo... Também eles falam, tipo, ela tá tomando termogênico, o café não é fazer. Mas eu tomo, além do termogênico, vários cafés durante o dia, igual hoje, eu tomo 3, às vezes, café durante o dia. Mano, surreal, cara. Então eu fiz tudo que não podia, mais um pouco, assim, se for ver, Você né? vê que Deus abençoa demais. Abençoou, e aí até nascer, eu falava, a gente tava preocupado, né? Eu falava assim, nossa, tem que nascer. O Léo, na hora que colocaram ele assim em mim, eu peguei pra ver se tava todos os dedinhos, sabe? Tudo sujinho, eu pegava, tava tudo em ordem. Falei, nossa. E depois você fez algum exame nele pra ver se tinha Foi feito, aí eu fui num pediatra que eu acabei levando o Léo, a escolha depois do pediatra, né? A gente tinha o plano da Unimed lá, a escolha do pediatra. Todo mundo tinha aquele pediatra lá da região, aí eu fui em um tipo meio contraditório em relação pelo fato dele ser pai de esportista, que é pai do Cielo. Olha, mano, ele era legal. pediatra, ele é pediatra, excelente pediatra, e foi ele que pegou o Léo. Ele estava de plantão. Entendi. Por coincidência. Ele estava de plantão nesse dia, no SUS, e ele que tirou o Léo. Eu falei... E eu Caraca, o pai do César Cielo atendia no SUS. Ele tinha o plantão dele também. Caraca. Graças a Deus. E por ser o pai de um esportista, ele ser um pediatra muito bom, né? Não tem o que falar dele. Eu escolhi ele para começar a vidinha do Léo com ele, porque eu podia falar com ele abertamente, com tudo. Claro, igual eu falo com a minha ginecologista, ele entenderia super. Então era muito tranquilo. Todos última coisa que você quer nessa hora é julgamento, né, julgamento, meu? Como se você tivesse culpa, até assim, você tá se preparando ali. O filho dele também é um atleta de alta performance. E aí, o que ele falou? Ele fez. Até ele, chocado. Ele olhava os exames, tava tudo certo. Tudo, ele ficava assim de... Mas seu filho hoje não tem uma testosterona mais alta? Nada. Você não nota nada diferente nele? Tipo, esses dias ele ergueu um moleque, soprou, espirrou, o moleque bateu na parede. Nada, o Leonardo é muito ativo, ele não tem... A filha dele não acaba nunca. Nunca. Sim. Então é por isso, cara. É por isso. Mas também criado no termogênico. Não, mas você também é assim, não é? Eu sou ativa, sou bem ativa. Mas ele não acaba a pilha nunca, ele é super... Não, e vou combinar, cara, ele é muito educado, ele é muito fofinho. Uma graça. Eu falei pra ela que ele, pra mim, é a referência, assim, de educação, né? Porque ele era... Ele tinha o quê? Uns... 4 anos quando a gente encontrou exatamente. com ele? Meu Deus, cara, o menino, tipo, oi tia, tudo bem? E não sei o quê. E, tipo, falava, né? É muito fofinho, muito simpático. Né? Sim. Cara, que história maluca. Caraca, é muito louco. Peraí, e sua mãe, quando você falou? Aí, foi a história da minha mãe. Eu falei que eu não ia contar sozinha. Eu falei, você vai comigo? Aí foi eu e o Lucas. Aí fomos lá contar pro meu pai e pra minha mãe. Menino. Aí ela, assim... Ela assustou, meu pai também, e ela falou, não tô acreditando. Mas, assim, até a recepção não foi tão... não teve xingamentos, né? Claro. Assim, mas assim, ela tava assustada, ficaram preocupados. Fica, né? Primeiro momento, fica primeiro momento. Aí meu pai, bravo, né? Falava assim pra ele, porque agora você vai assumir. E não sei o que é pro Lucas, né?
Assim, mas eu não vou fugir, não. Mas como assim? Tô aqui, né? Já vim aqui, pô. Eu vim ajudar. Vim Mas contar junto. é que eu falo, né? É a geração. Meu pai tá com 76 anos, gente. Sim, cara, pode crer. É outra geração. É super... Né? E a sua filha? Não, e você, né? Quantos anos você tinha? Você tava com 37, 8? É. Imagina, com 37 anos o pai vai falar alguma coisa pra verdade, filha. né? Mas mesmo assim, aquela coisa que... Essa idade, os pais, né, antigamente... É, porque a mãe dele também tem 75, Mas eles né? olham pra gente, assim, ainda como uma criança, Claro, né? claro. Então, pra eles, eu não tinha aquela idade, e enfim. A Lorenza até, a princípio, ficou feliz porque era menino. Se fosse menina, ela ia ficar enciumada. Ah, é? Ela falou isso ou você acha? Ela falou. Ela falou isso. Mas ela ficou no começo enciumada um pouquinho, mas hoje é assim... Ah, imagina como que é. É um grude que é uma Imagina. coisa. E ela não pensa em ir embora pra cá? Ainda não, definitivamente. Ela que nem ela vem, fica tempos assim, tipo 30 Ela tem dias, namorado? 40... Não, tá sozinha. Mas assim, ainda não. Ela começou a pensar agora, dessa última vez que ela veio, eu acho que... Mas ela tem uma vida meio que confortável, assim, tipo um trabalho bom lá, mora com os meus pais. Tem a vidinha dela, né? E tem essa possibilidade de ir e vir, né? É verdade. Uhum. Então, eu não forço, que nem ela já era, quando aconteceu da gente vir, eu sentei e conversei com ela. Falei, olha, nós estamos indo, você vai querer... Ela falou, mãe, é o seguinte, eu já sei o que é bom e o que não é. O Léo, ele não sabe. No começo, eu sei que é difícil para todo mundo, ainda mais em outro país e tal. O que vocês derem pro Léo, ele vai aceitar, ele não sabe o que é a outra parte. Eu não, eu já tô numa idade que eu não quero passar perrengue, eu quero ter minhas coisas, eu sei que às vezes eu posso não chegar a trabalhar, de repente, eu não. Vai, se adapta, e quem sabe um dia eu posso pensar o que é algo que, sinceramente, para um jovem que tá afim de trabalhar, é impossível de acontecer aqui, né? Alguém passar perrengue, né? Então, aí ela... Uma menina como ela, se ela chega aqui, por exemplo, ela tá afim de trabalhar, meu irmão, ela não... E ela ficou naquela, vou deixar, né, minha avó, porque assim, quando a gente, isso deve ser o pior, né? E eu tenho uma sobrinha lá. A gente quer trazer ela pra cá, morre de vontade de trazer, mas tem minha sogra. Eu sinto que isso não é algo passível de discussão enquanto minha mãe estiver viva, e eu até agradeço por isso. Porque ela fica com ela. E a faz Lorenza companhia, lá cuida. Faz companhia tudo pra minha mãe e pro meu pai. Porque a Lô, quando a gente casou e foi morar numa casa, a Lô tava com 9 anos. E ela foi com a gente, tudo, mas ela ficava em casa e na minha mãe, dividida. Porque até 9 anos ela ficou em casa, eu e ela, né? Aí a gente casou, a Lô já tava com 9. Aí ela foi criada praticamente, porque ela tem a referência de pai e de mãe, assim. Ela tem um contato muito bom com o pai dela, são super amigos, né? Igual comigo, assim. Mas a referência de pai e mãe só tem dos meus pais. Entendi. Entendeu? Então ela é um grude com eles, assim. E até ruim você tirar, né? Por conta dos seus pais. Né? E eu não forcei. Eu deixei a critério dela e ela não quis. E hoje eu até falo pra ela, tudo, falo, Lô, você tem que ficar. O Lucas fala direto, ela vem, Lô, não tem nem que ir embora, cancela a passagem, fica, né? Sim. Um dia eu vou ver. Ela fica nessa, né? Mas quem sabe, Mas você acredita que ela venha um dia? Eu não sei. Você acha que você não cravaria certeza, não? Não cravaria. Se vier, vai ser uma surpresa. Se ela falar, eu vou ficar. Porque ela gosta da vida dela de lá, sabe? Claro, pô, lógico. Muito fácil de entender isso. Bom, jovem deve ter uma rede de amigos. Tem uma rede de amigos. Ela fez surpresa pra você quando veio pra cá. Foi... Quanto tempo você ficou sem ver ela? Quase 3 anos. Nossa, muito tempo. Cada pandemia, né? Sim. Cada pandemia. E depois ela fez surpresa. Eu lembro, eu vi a live. A primeira foi a surpresa ela sozinha, depois ela fez surpresa com os meus pais. Pô, que animal, cara, que legal. Com os meus pais foi assim. Seus pais vieram pra cá? Vieram, de surpresa a primeira vez. Que ela foi atrás, logo que abriu a história do visto, ela foi atrás de tudo. E em São Paulo tava muito difícil, né? Tava filas e filas. Aí a moça da agência que elas estavam cuidando lá falou, olha, Lô, eu vou conseguir uma vaga bem rápido no Rio de Janeiro. Será que vocês conseguem levar seus avós lá? Pensa, meu pai e minha mãe, no site Santa Bárbara do Oeste. Né? Nunca entrou no avião. Tipo assim, eles não saem de casa. Meu pai e minha mãe saem de casa, vai na igreja, vai na missa, volta pra casa. Você tá entendendo? No máximo vai no meu irmão, que é no bairro do lado. Minha mãe. É isso. Então imagina tirar meus pais de lá para levar no Rio de Janeiro. Aí ainda a Lorena falou, a gente vai fazer um voozinho de 40 minutos. Aí você já acostuma, porque quando for da minha mãe um pouquinho maior, você já tira o medo do avião.
conseguiu levar eles pro Rio tirar o visto. Foi tudo bem, graças a Deus. Ela pegou um dia para passar o dia todo num hotelzinho ali, pra eles ir pra praia, conhecer ainda, sabe? Ela falou, ai, tomara que aprove e que esse dia que eu reservei para eles conhecer a praia seja de festa, tipo, né? Comemorando. Seja de festa, imagina se reprova, né? Sim. Mas a sorte que foi aprovado, eles ficaram todos felizes. Aí, cara, que foi a surpresa? Isso. Ela foi a bichinha, comprou passagem, tudo, não contou nada, cara. E veio só os 3? Só os 3. No dia 7 horas da manhã, nós dormindo. Você também não sabia? Não, o Lucas não sabia? Nada. Essa vez não. A gente dormindo, né? Aí começou a bater na porta assim forte. Aí o Lucas abriu o nosso quarto, tá bem no apartamento, né? A hora que abre a persiana assim, dá pra ver umas pernas, um monte de gente. Assim, o Lucas abriu e falou: nossa, tá cheio de gente aqui na frente. O meu coração foi pra boca. Eu falei: aconteceu alguma coisa lá no Brasil, alguém daqui tá sabendo, veio contar pra nós pessoalmente. Já pensa só desgraça, né? Por que você não assim, né? A gente nunca pensa que vai receber uma notícia boa, né? Aí ninguém levantava. Eu falei, vai, Lucas, vai lá. Aí o Lucas foi. A gente sabe como é essa. Abriu a porta. Mano, que delícia. Meu pai, minha mãe, a Lorenza e o Luan, que é o Chino, um amigo nosso, que foi buscar eles no aeroporto. Tudo lá na porta. Que susto. E aí? Isso, cara. Foi assim, eu em choque, assim, eu não entendi. Meu pai falou, você gostou que a vozinha rouca? Você gostou da surpresa, filha? Mano, é nosso sonho. Ai, que delícia, cara. A Lorenza, quanto tempo eles ficaram? Tá vendo? Aqui desse dia? Acho que nem 10 dias, né? Essa primeira vez. Muito pouco. Era o voo que a Lorenza conseguiu, no preço lá da coisa, foi rapidinho. Aí depois ela conseguiu um outro em março. Não, mas deve meu sonho, cara. Meu sonho é trazer. E dos meus pais já foi negado. Há 4 anos atrás foi negado e a gente tava com o Green Card aqui ainda e tal. Mas a gente até tá com uma agência, né? Que eles vão tentar pra gente. Eu falei, eu vou tentar de novo, porque não é possível, cara. Aí agora a gente virou cidadão, tudo, sabe? Talvez, né? Facilite. Agora acho que vai facilitar. E eles são mais velhos também, tipo. É igual a minha. Eu não sabia, porque até o visto foi surpresa. A Lorenza fez tudo e o que eu tô contando isso pra você foi o que a Lorenza me contou pra história mesmo, porque ela bloqueou tudo, eu e o Lucas do Instagram, ela fez todo o post, todo mundo sabia que eles estavam no Rio de Janeiro. Tanto que acho que a mãe do Lucas viu alguma coisa, aí falou pro Lucas, nossa, o pai da Roberta, a mãe da Roberta tá na praia no Rio de Janeiro, deu assim, tá louca, mãe? Como tá assim? Louca? Tipo, não deu bola. Mas foi de mandar a notícia, falou assim, sua mãe pulou de bang jump. Não, pronto, né? Mano, aí o Lucas assim, a minha mãe tá doidona, tipo, não deu muita, né? Falou, acho que a minha mãe viu alguma coisa errada, né? E não deu muita bola, não aprofundou o assunto, né? E tocou outra história, conversou outras coisas. E porque a gente tava bloqueado. E ela postando, esqueceu de bloquear a mãe dele, pra não ver. Ela queria mostrar pra todo mundo toda a história, mas não queria que nós, que eram os principais da surpresa, soubesse. Esqueceu da mãe dele. Nossa. E aí, sabem que ela só tocou esse dia no assunto, não falou mais nada depois. Sim. Aí depois tudo que eu contei foi que ela me contou depois, que é a história da agência, porque ela fez tudo sozinha. Sozinha, tudo escondido. O visto, tudo. Deve ser muito legal. Teus pais aqui, deve ser muito legal. Foi muito legal. Podia receber essa surpresa, né, mãe? Foi bom demais. Sem reação. Imagino, cara. Não tem como. Não tem. Mano, é muito legal isso. Não dá pra explicar o que a gente precisa saber como. Peraí, como? Tinha acabado de acordar, era sábado. Peraí, eu tô dormindo ainda. Não é possível. Sábado a gente ficou um pouquinho mais na cama, né? Sim. E aí era 7 horas da manhã. Era 1 da tarde, a gente deitadão. Imagina. Cara, que demais. Cara, que legal, cara. Foi bem legal. Pô, legal, Rô. A gente queria agradecer, cara, o seu tempo. Cara, e a gente vai chamar você mais vezes, né? Porque agora o podcast vai ser rapidinho, né, gente? Então, mas a gente quer que você volte aqui também com o seu Procard. Se Deus quiser, em nome de Jesus, você vai conseguir. Amém. É pra você ganhar esse Procard aqui. Já vem fazer um de comemoração pra conversar como foi e tudo e tal. Se Deus quiser. Vamos agora aí competir com esses dois. Lembrando pra você que tá vendo aí, que ela não vai morrer, ela vai sobreviver. Eu acho, pelo menos. Ai, amor, credo. E lembrando a todos vocês que se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. A gente está fazendo esse projeto aqui, a gente mudou um pouquinho, a gente vai focar mais em temas. Você pode sugerir o tema que você quer aqui, tá bom? Que a gente vai trazer. A própria Roberta pode voltar aqui para falar sobre 10 outros assuntos do universo feminino, ou da carreira dela como preparadora, como atleta, enfim. Deixa o comentário aí embaixo, tá bom? Se inscreve. Peraí, mais uma pergunta só. Vocês pensam em ter mais filho, né? Não.
A gente pensa... Mas não parou de se preparar, pensou, né? Não parou de... Né, não, treinar? Treinar, treina. Então, vai que ela esteja grávida neste momento, não tá sabendo, né? Vamos combinar que o seu método já não foi eficaz uma vez. Senão, abre os olhos, hein, Roberto? Muda. Você quer deixar um recadinho? Deixa um recadinho pra galera aí. Seguir. Bom, essa câmera é sua. Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Roberta Gomes Anon, tá? Quero avisar todo mundo que eu vou competir agora, dia 28 de outubro, vai ser aqui em Orlando mesmo. E passando esse, que é uma seletiva que seria, né, para competir o Arnold, o Olímpia Amador. Aí eu vou dia 3 de novembro, vai dar diferença de 5 dias um do outro, eu já vou emendar. E vamos ver se nesse Olímpia Amador a gente tenta pleitear. A gente vai estar. Estaremos lá, com certeza, todos juntos. Vai dar bom, vai dar bom. Roberta, obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo carinho, por ter convite. Vindo. Tá? Estou à disposição. Gente, ficamos por aqui. Beijos, até mais. Bye. Falou!